Olá, aluno, seja bem-vindo à aula. Nós iremos continuar falando de célula. Vamos falar aí sobre um constituinte muito importante da célula. Então, é um conteúdo extenso, então pegue o seu caderno, faça suas anotações, acompanhe com o seu slide, com o seu livro, tá? Vamos iniciar então. A gente vai falar sobre a membrana celular. Membrana celular também recebe o nome de membrana plasmática, membrana citoplasmática ou plasmalema. Então, essas denominações aí todas querem se referir a esse revestimento aí, esse envoltório que vai proteger a célula aí do meio intracelular, ou seja, dentro da célula, do meio extracelular, fora da célula. Então, não confunda a membrana celular ou membrana plasmática com membrana nuclear. São termos diferentes. A membrana celular é essa que está envolvendo a própria célula aí num todo. Já a membrana nuclear é aquilo que a gente chama de carioteca, que está envolvendo o núcleo. Então são coisas diferentes. A membrana celular é aquele envoltório ali, aquele primeiro contato com a célula. A membrana celular, ela é tão fina, esse revestimento ele é tão fino que ela foi descoberta apenas 300 anos depois da descoberta da própria célula. Então, muitos estudiosos, eles faziam suposições ali de que existia esse envoltório, mas até então eles não conseguiam observá-la. E só apenas com o aperfeiçoamento do microscópio eletrônico que ela foi vista a primeira vez. Então, a membrana plasmática aí, como vocês sabem, a própria célula, a gente não consegue vê-la a olho nu, né, apenas com a presença de um microscópio. Claro que a membrana plasmática não é diferente. Ela é uma estrutura muito diminuta e apenas com a presença do microscópio eletrônico a gente consegue ver. Se a gente for observar aí no microscópio eletrônico, a gente consegue ver a estrutura dessa membrana e eu vou falar um pouquinho sobre isso no vídeo. Então, não existe nenhuma célula sem membrana celular. Algumas células aí vão ter ausência do núcleo, né? São células anucleadas. Tem algumas células que vão ter ausência de algumas organelas. É o caso, por exemplo, da célula procariótica ou bacteriana. A gente não tem ali muitas organelas que tem nas células vegetais e animais. Assim como a célula vegetal tem a presença do cloroplasto, que é uma organela que tem a ver aí com a fotossíntese, que não tem na célula animal. Só que nenhuma célula vai ter ausência da membrana celular, certo? A constituição química da membrana celular, ela vai facilitar ali o transporte de muitas substâncias para fora e para dentro da célula. E a gente vai ver um pouquinho sobre esses transportes aí. Então, a composição química da membrana celular, né, eu estava falando para vocês, a gente chama de lipoproteica. O que quer dizer essa palavra? É a junção de lipídios com proteínas. Então, lipoproteica, lipídios mais proteínas. Lipídios são basicamente gorduras esses lipídios vão ser dos tipos fosfolipídios, glicolipídios e esteroides, tá? Aí vão ser encontradas desses tipos aí na membrana plasmática. A estrutura básica da membrana celular, ela é basicamente uma camada dupla de lipídios, ou seja, uma camada dupla de gorduras. E essa bicamada de gorduras aí, ele tá ali presente na célula, é observável no microscópio, tá? A estrutura da membrana celular, ela também é chamada de modelo do mosaico fluido. Esse nome, modelo do mosaico fluido, ele é usado até nos dias de hoje e ele é basicamente a disposição das proteínas ali nessa bicamada de lipídios, certo? Então, o modelo do mosaico fluido, justamente como estão dispostas essas proteínas ali, né, nessa bicamada lipídica, nessa bicamada de gordura. Então, de acordo com essa estrutura, a membrana celular, ela é composta por essa bicamada lipídica juntamente com proteínas. E as proteínas, pessoal, elas funcionam como se fossem ímãs. Elas, então, elas vão funcionar como ímãs, né, como se fossem receptores de outras moléculas, como hormônios. Então, elas funcionam como enzimas e vão garantir o transporte de substâncias para dentro e para fora da célula. Então, vocês verem a importância dos lipídios e das proteínas para a membrana plasmática, tá? Não esqueça, o modelo do mosaico fluido é simplesmente como essas proteínas estão dispostas ali na membrana celular, tá? Uma estrutura importante também da membrana celular é chamada de glicocálix.
glicocálix. O que quer dizer essa estrutura? Essa estrutura ali, ela tem várias funções e uma delas é de identificar e reter algumas substâncias. Então, ela vai reter ali como secreções, ela vai jogar para fora da célula e vai utilizar outras estruturas, como o gás carbônico, gás oxigênio para dentro da célula. Então, cada glicocálix ele é específico para um tipo de membrana, tá? Então, vamos lá para as funções da membrana celular. Isso é muito importante. É o que é cobrado aí em muitos vestibulares, tá? A principal função, então, da membrana celular, ou membrana plasmática, é conter o citoplasma. Então, a gente viu lá que o citoplasma ele tem várias organelas ali que são importantes, né? Cada organela ela é responsável por uma função. Então, tem mitocôndria, que faz respiração celular, tem ribossomo, tem lisossomo, e a função da membrana plasmática é conter o citoplasma, para que aquele citoplasma não fique ali, não vá para fora da célula. Então, ele separa o meio interno, né, a própria célula ali com as suas estruturas, do meio externo, do próprio ambiente onde a célula está inserida. Então, assim, a célula ela vai ter uma composição diferente do meio que ela está ali, certo? Além dela realizar essa função aí de separação desses meios, do meio intracelular para o meio extracelular, ela também realiza o transporte de substâncias para dentro e para fora da célula. Ou seja, ela atua no controle do que vai sair da célula e daquilo que vai entrar na célula. Isso garante a nutrição celular, né? A retirada de algumas substâncias que são indesejadas ali, como secreções de hormônios, né? De moléculas especializadas. Algumas propriedades da membrana celular, ela é uma estrutura viva, né? Então, isso quer dizer que ela consome energia. Alguns processos não vão haver consumo de energia, e eu vou falar um pouquinho ainda nesse vídeo. Então, ela é uma estrutura viva, ela faz... ela tem capacidade de se regenerar, e isso é muito importante. Se a membrana ela sofrer algum tipo de rompimento ali, ela é capaz de se regenerar com muita facilidade. A membrana celular ela é elástica também, e isso faz parte ali porque ela está em constante movimento. Ela conduz eletricidade também, faz transporte de substâncias e ela é semipermeável, ou seja, ela seleciona o que vai entrar e o que vai sair da célula. Então, a gente viu aí as funções da membrana celular, as propriedades da membrana celular. A gente vai ver agora um pouquinho sobre os tipos de transporte que ocorre na membrana celular. Então, a membrana celular tem basicamente dois tipos de transporte, que é o passivo e o transporte ativo. E eu vou falar nesse vídeo sobre o transporte ativo, sobre o transporte passivo, rapidinho, e no outro vídeo eu falo sobre o processo ativo, tá? Então, o transporte passivo é aquele em que não há gasto de energia, ou seja, a célula não vai consumir energia. E ela tem de três tipos ali, difusão facilitada e osmose. Vamos lá, então, o que é a difusão? A difusão ela é um processo físico, então ela não vai ter ali nenhuma transformação química, certo? Ela é justamente o movimento de partículas de um meio que a gente tem maior concentração para um meio que tenha menor concentração, e a difusão vai trabalhar para que haja um equilíbrio nessas concentrações. Então, é um processo físico, como eu falei, ela simplesmente difunde-se através da membrana, saindo do lado oposto. Então, exemplos aí de transporte por difusão. O transporte de gases, como gás oxigênio, como gás carbônico, alguns íons e moléculas pequenas ali. Elas vão passar com maior facilidade na membrana. A difusão facilitada, o que é? A difusão facilitada ela vai ocorrer com o auxílio de proteínas que estão presentes na membrana celular. Essas proteínas recebem o nome de permeases. E elas são específicas para cada tipo de substância. Então, vai ter, por exemplo, um tipo de hormônio, vai ser levado por um tipo de permease. E a permease ela vai facilitar a entrada ali de algumas substâncias na célula. Como exemplo, a gente tem glicoses, aminoácidos, que vão atravessar a membrana de uma forma mais rápida. Já a osmose, o que é a osmose? A osmose tem relação com o solvente universal, que é o quê? A água. Então, tem muito a ver com a água, a osmose. A osmose é justamente a passagem do solvente, né, da água ali, de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica, através de uma membrana semipermeável, até que essas concentrações se igualem ali,
Então, geralmente, esses transportes eles vão trabalhar para que haja um equilíbrio nessas concentrações, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, quando duas soluções semelhantes têm o mesmo. Duas soluções semelhantes têm concentrações diferentes, a mais concentrada é chamada de soluções hipertônicas, como se fosse hiper, né? Vem de um sentido de muita, então ela está muito concentrada. Quando a concentração é menos concentrada, recebe o nome de solução hipotônica. E quando essas duas concentrações for a mesma, elas recebem o nome de isotônica. Então, sendo assim, a passagem do solvente se dá do meio menos concentrado, né, hipotônico, para o mais concentrado hipertônico, até que essas concentrações se igualem. Bom, gente, então esses são os 3 tipos de transportes aí da membrana celular, né, difusão facilitada e osmose, e eles geralmente trabalham para que haja esse equilíbrio aí nas concentrações, tá? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.